Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre o RZTR11, fundo de agronegócio que vem aí nos últimos tempos tendo uma queda no seu preço, queda nos seus dividendos, muita gente aí sem saber o que fazer, muita gente com dúvidas do porquê, quais são os reais motivos que fizeram o RZTR ter essas quedas e se sim é uma oportunidade ou não é uma oportunidade. Nesse vídeo de hoje eu vou abrir relatório gerencial, vamos atrás dos principais documentos e informações do RZTR11 para você sair desse vídeo aqui sabendo se vale a pena continuar ou comprar cotas desse fundo imobiliário ou não, beleza? Mas antes da gente começar, quero te pedir, caso não for inscrito aqui no canal, inscreva-se, porque toda semana tem conteúdo, tem vídeo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira, tá? Final do vídeo também deixe seu comentário de tudo que você achar e deixe seu like lá também. Então vamos lá, RZTR11, fundo que vem aí se destacando nos últimos anos por ser uma opção bem diferente dos outros fundos imobiliários, né? Porque a grande opção que a gente vê, shopping, laje, galpão, e o RZTR é aquele fundo imobiliário de um segmento mais alternativo, segmento de agronegócio, fazendas agrícolas ali para plantação. E outro ponto que fez ele se destacar, além da questão do segmento, foi a questão do dividendo. O RZTR sempre foi um fundo que ficou ali próximo de R$1, tá? Com contratos de longo prazo e distribuindo um dividendo desde o segundo semestre de 2021 na casa de R$1,25, ou seja, bem acima do 1%. Então chamando a atenção de muita gente. Só que desde o mês de dezembro de 2022, esse fundo imobiliário teve um decréscimo ali no seu dividendo, que via constantemente ali na casa de R$1,25, caiu para 86 e agora para 85 centavos de dividendos. Vamos entender tudo que está acontecendo aqui dentro desse fundo imobiliário, beleza? Então aqui já na tela do meu computador, tô com um gráfico aqui do RZTR aberto para vocês perceberem o seguinte, no último mês o RZTR teve uma queda aqui, ó, de R$12, pouco mais de R$12 aqui na sua cota e de 12,8%, tá? É uma queda muito forte para um fundo imobiliário, visto que fundos imobiliários possuem historicamente uma volatilidade baixa, mas esse fundo imobiliário aqui em apenas um mês teve uma queda aqui de mais de 12% e isso de fato vem assustando muitas pessoas, né? Se a gente voltar lá para o dia 10 de janeiro, era um fundo que estava sendo negociado na casa de R$95, agora na casa de R$83, como vocês podem ver aqui. Vamos dar uma olhada no RZTR por dentro a partir de agora. Então já tenho aqui o patamar de dividendos que esse fundo vem entregando. Então esse é um fundo que começou suas operações lá no final de 2020, tá? Então até ele realmente se estruturar dentro de mercado, ele teve dividendos assim que não eram retilíneos em alguns meses, chegou aqui no segundo semestre de 2021 a começar a entregar R$1,25. Então desde o segundo semestre de 2021 até o segundo semestre de 2022, ou seja, ele passou um ano inteiro entregando R$1,25, o que fez muitas pessoas olharem para esse fundo imobiliário de uma forma bem diferente, porque realmente é um dividendo bem acima do que um fundo de tijolo, né? Um fundo que tem imóveis costuma pagar. Só que nos últimos 2 meses ele diminuiu aí sua taxa de dividendo para 86 e para 85 centavos. Então essa queda em dividendos é o que eu atribuo à queda dele também de preço em mercado, ou seja, muita gente foi atraída por conta desse dividendo, tá? Muita gente atraída mesmo por conta do dividendo do fundo imobiliário. Com as quedas aqui nos seus dividendos, o preço também consequentemente caiu. Por quê? Pressão de venda maior do que pressão de compra, o preço do ativo tende a cair. E foi exatamente isso que aconteceu dentro do RZTR11. Mas para a gente entender quais foram os motivos que fizeram o seu rendimento, o seu dividendo caírem, a gente tem que ir agora para informes, a gente tem que ir para relatório gerencial, fatos relevantes para a gente entender tudo que está acontecendo por dentro desse fundo imobiliário, tá? Primeiro eu quero abrir aqui o último relatório gerencial que o RZTR distribuiu, tá? Então esse aqui é o último relatório gerencial que a gente tem acesso e vamos entender como funciona a estratégia de investimento, porque se tu não entender como funciona a estratégia de investimento do fundo que você ou investe ou pensa em investir, você pode ter certeza que você já está fora do jogo. E variações como essa vai te deixar totalmente perdido, beleza? Então você precisa de fato entender o que acontece dentro do fundo imobiliário. Então, estou aqui com um relatório gerencial, logicamente, um relatório de 25 páginas. Eu não vou ler as 25 páginas, mas tem alguns pontos aqui que eu considero assim super importantes
pontos para a gente entender o que de fato acontece aqui dentro desse fundo imobiliário. O primeiro é o comentário da gestão. Atente-se sempre ao comentário da gestão quando você quer se atualizar do que está acontecendo dentro de um fundo imobiliário. Por quê? Eles passam ali o que está mais atualizado, o que de fato aconteceu aí dentro do mês no fundo imobiliário. Vamos ler o comentário do gestor aqui do RZTR para a gente entender alguns pontos. Ó. Os rendimentos distribuídos aos cotistas ao longo do ano de 2022 somaram 14,61 por cota. Reflexo não só da renda advinda de contratos de arrendamento, mas também do lucro obtido com a venda dos ativos em Baúba Participações SA e Pequi Participações SA, realizado no mês de novembro de 2021. O que aconteceu em novembro de 2021? Vamos voltar aqui, ó. Em novembro de 2021 foi quando o fundo imobiliário passou do patamar de aqui, ó, 95 centavos mais ou menos para R$ 1,25. Coincidentemente ou não, e com certeza não foi quando ele fez aqui, ó, a venda de 2 ativos dentro da sua carteira, tá? Vamos continuar. Todo o lucro relativo à venda desses ativos já foi distribuído até o mês de dezembro de 2022, tá? Então, todo o lucro foi obtido até aqui novembro, dezembro, o dividendo caiu. Vamos voltar. E para o momento atual, o fundo volta a ter renda somente dos contratos de arrendamento. Apesar do fundo ter histórico superior 2 anos, optamos nesse relatório a detalhar a dinâmica do fundo e como funciona cada uma das 3 estratégias propostas pela gestão, tá? Então, o que o gestor tá falando aqui? Novembro de 2021, tá? Lá atrás, a gente vendeu 2 propriedades. E com a venda dessas propriedades, a gente foi aumentando o patamar do dividendo. Ou seja, essa renda de R$ 1,25 não era uma renda recorrente do RZTR. Essa renda era advinda de vendas, tá? De momentos ali muito específicos que a gestão conseguiu fazer a venda ali de algumas das suas propriedades. Acabando essa renda, que acabou ali entre novembro e dezembro de 2022, o fundo voltou a ter renda somente dos contratos de arrendamento. Como é que é isso? Esse fundo tem 3 estratégias de investimento. 3 que a gente pode até resumir em 2. A primeira é a estratégia de sale and leaseback e buy to lease. São 2 estratégias que como é que funcionam? O fundo imobiliário compra ali as terras do agronegócio, as terras ali produtoras, mantém os produtores dentro, só que agora pagando um aluguel. É o que a gente chama de arrendamento rural. Grande parte aqui do dividendo do fundo imobiliário vem do arrendamento rural. Só que ele tem uma outra estratégia também que se chama Land Equity, tá? E nessa estratégia de Land Equity, a gestão opta por adquirir um ativo por entender que o potencial de valorização é alto ou que o preço de aquisição está baixo por valor de mercado. Nessa estratégia, existe o retorno através do contrato de arrendamento e da valorização imobiliária obtido na venda do ativo, tá? Então percebam, esse fundo imobiliário possui estratégias diferentes. Possui a estratégia de aluguel e possui a estratégia de venda, tá? Por que o RZTR estava entregando R$ 1,25 e não abaixo de R$ 1 como ele vinha entregando antes? Porque ele conseguiu fazer a venda de ativos ali alvo. Porém, o que acontece agora? Ele está dizendo para a gente que a partir desse momento ele voltou a entregar o dividendo provenientemente somente ali do arrendamento. Mas vai ficar assim para sempre? É outro ponto que muita gente tem essa dúvida. Não. Por quê? O que aconteceu? Esse fundo imobiliário já trouxe aqui, ó, se a gente olhar aqui as propriedades dele mais abaixo, tá? Ele tinha até ali novembro do ano passado apenas 14 propriedades rurais, tá? Apenas 14 propriedades rurais. Todas elas nesse esquema de arrendamento rural, buy to lease ou sale and leaseback, tá? Todas alugadas com contratos de longo prazo e é isso que garantia ali e que vem garantindo os 85, 86 centavos de dividendos por mês. Porém, o último fato relevante que esse fundo imobiliário soltou foi sobre isso aqui, ó, uma fazenda em Tupiratins, Tocantins. Fazenda com a tese de investimento de Land Equity, valor total de 40 milhões de reais, certo? E que não está alugada e também não está vendida, só faz parte ali da gama de ativos do fundo imobiliário. Se a gente vir aqui no último fato relevante, eles falam exatamente isso. Então eles adquiriram esse terreno aí por 40 milhões de reais. Aqui eles trazem mais algumas informações. A transação se encaixa na estratégia da gestão de Land Equity.
tá? Por hora, não há impacto na cota, então vai se manter ali, pelo menos até uma transação ser feita com essa propriedade, tá? Então não há impacto, o dividendo vai se manter, só haverá em caso de arrendamento ou venda da propriedade, tá? Então eles não descartam aqui também o arrendamento, caso for encontrado para dentro dessa propriedade. Ou seja, o RZTR11 provavelmente, enquanto não sair nenhuma negociação com aquela fazenda, voltou o seu patamar de dividendo aqui para cá de 85, 86 centavos e deve permanecer assim. O que de fato, né, esse dividendo saindo de R$1,25 e vindo para 85, 86 centavos, trouxe para muitos investidores aquela pulga atrás na orelha. E muita gente, eu vi muita gente mesmo, fazer venda de RZTR por conta disso. Ah, eu comprei esse fundo imobiliário só por conta do alto dividendo. Ah, não quero mais, não quero mais, não quero mais. E as vendas começaram a ficar muito fortes. Só que uma coisa eu posso te garantir, pelo preço que ele vinha sendo negociado antes, em alguns momentos ele passou ali de R$100, pode ser que realmente não valeria a pena você comprar o RZTR por vários fatores, por ser um fundo mais novo, por vir de um segmento também mais alternativo. Então, acima ou próximo de R$100, o RZTR realmente você poderia achar outras opções melhores. Mas pelo valor que ele tá agora em mercado, na casa de R$83, e pelo dividendo de 85 centavos no último mês, ou seja, mais de 1% de dividendos, tá? E dividendos que são recorrentes, são dos arrendamentos, e se a gente voltar aqui no relatório gerencial, os vencimentos dos arrendamentos são bem de longo prazo, tá? 2029, 2030, 2034 e daí por diante, tá? Todos ali com 10 anos, quase 10 anos, em alguns pontos, outros um pouco menos disso aqui, nos seus arrendamentos. Ou seja, pelo valor atual e pelo potencial de distribuição que ele tem de forma recorrente, se acima de 1%, eu considero o RZTR atualmente uma grande oportunidade de mercado. Esse dividendo vai se manter na casa de 85, 86 centavos? Eu creio que no longo prazo não. Eu creio que no longo prazo ele tende a voltar acima de R$1 por conta dessa outra estratégia de land equity que a gestão tem também, de comprar mais barato para vender mais caro e assim conseguir nessa diferença de preço ter essa valorização aí, poder passar esse lucro para os seus cotistas. Então, em resumo, o que eu quero trazer aqui para vocês, o que eu quero mostrar para vocês é que sim, assustou muita gente caiu fora por conta da queda do dividendo, mas muita gente não entende o que de fato aconteceu dentro do fundo. Eu resumi aqui para vocês o que de fato importa, o que de fato nos traz informação se o RZTR continua ou não sendo um bom fundo imobiliário, e na minha visão continua sim sendo um bom fundo imobiliário, lógico, com patamar menor de dividendos a partir de agora, mas pelo preço que ele vem trazendo aqui dentro das suas últimos dias de mercado, vale muito a pena e é uma oportunidade que, do meu ponto de vista, não durará por muito tempo. Assim que ele conseguir fazer a venda ali e aumentar o seu patamar de dividendos, ele volta ali para 95, R$100 novamente. Então, é uma oportunidade que eu vejo sim em mercado. Então, eu só consegui te mostrar e entender que esse fundo imobiliário é uma oportunidade de mercado porque, de fato, eu sei analisar e avaliar um fundo imobiliário da forma correta, porque eu sei buscar as informações que importam dentro de um relatório gerencial. Um relatório esse que tem aqui, ó, 25 páginas, mas eu só utilizei 2 ou 3 páginas para mostrar para você o que de fato interessa, o que de fato importa, e eu consegui te mostrar também e analisar esse relatório gerencial juntamente com outras informações, como fatos relevantes, preço e mercado, dividendo, porque eu sei analisar um fundo imobiliário de forma integrada. E é isso que vai fazer a sua vida como investidor mudar. A partir do momento que você entender e conseguir avaliar um fundo imobiliário dessa forma, você de fato passará a ser um investidor expert. Aquele investidor que não corre junto com a manada, aquele investidor que sabe separar o que é oportunidade do que não é. E assim ganhar dinheiro na bolsa de valores no longo prazo, tá? E para te ajudar, para te ensinar isso, eu tenho uma aula de como avaliar um fundo imobiliário da maneira correta. Vou deixar aqui no link do vídeo, tá? Só você clicar e já assistir a aula. Aula como analisar e avaliar um fundo imobiliário da maneira correta. É um conteúdo assim muito bom, muito resumido, que vai te mostrar como avaliar segmentos diferentes, não só o agro, não só logística, não só o shopping, tá? Tá muito bom, ficou muito bom esse conteúdo, clica lá e assiste essa aula, beleza? Então esse foi nosso vídeo de hoje, até o próximo, te espero lá, valeu!